Oi meus amores, e aí como é que vocês estão? Bom, o vídeo de hoje a gente vai mostrar um pouquinho de um bairro que ele é considerado um bairro pobre aqui na Irlanda. Eu tava dando uma pesquisada e assim, gente, quando a gente fala um bairro pobre, na verdade, não é pobre. Ele é um bairro de classe emergente, né? Que foi o que o ChatGPT me falou. Então, o que acontece? A Irlanda, né, Dublin especificamente, que é onde eu moro, ela é dividida em duas. De um lado do rio e do outro lado do rio, que é norte e sul. E aí tem um lado sul, que é o lado considerado da galera que tem grana. E eu moro aqui do lado norte, que é a galera considerada que não tem grana. Só que o norte, ele também é dividido ali em várias camadas. Então tem um norte, que ele é um norte mais ali perigoso, né? Que é onde fica D11, Finglas. Aí tem um norte, ele é um pouco mais afastado, enfim. E o norte, ele é conhecido, né? Sempre foi conhecido aí por ser um bairro da classe trabalhadora. Tanto que esse lugar que eu moro aqui, até pouco tempo atrás, ele era um bairro de indústrias, né? Onde a galera que morava ali em Finglas vinha pra cá, que é tipo bem ali do lado, eu vou mostrar pra vocês depois, mas eles vinham pra cá, pras fábricas, né? E aí, a partir dos anos 2000, começou um projeto de revitalização dessa região, que eles queriam tornar ela uma região mais habitável. E aí eles começaram, enfim, a fazer essas construções de prédios um pouco mais modernos, mercados, meio que pequenos condomínios, né? Aqui tem estação de trem, tem a estação do bondinho que é aqui, e aqui começou a dar uma melhorada, né? Então, assim, aqui não é considerado um bairro rico, tá bem longe de ser rico. Rico normalmente fica ali na parte sul, né? Ali em D4, por exemplo. Aqui é tudo distribuído em Ds e a gente está num mix de D15 e D11. Vou mostrar só para vocês um pouquinho de como tá esse bairro aqui agora. É um bairro que eu particularmente acho bem bonitinho. Ele não fica tão longe assim do centro, ele fica mais ou menos uns 20 minutos no máximo do centro. Só que a galera ainda tem um pouco de preconceito por ser lá do norte. Não tanto com aqui, quanto eu moro, mas em outros bairros do norte, que eles acabam sendo realmente bem mais perigosos, né? Então, você tem que tomar cuidado em andar à noite. Tem um grupo, que é aquele grupo de adolescentes, que eu vou colocar o nome aqui que todo mundo sabe. A violência sofrida pelos brasileiros na Irlanda é atribuída a gangues de jovens. O que tem na Irlanda há grupos e gangues de adolescentes e jovens irlandeses, principalmente em Dublin, e que estão atacando não só verbalmente, mas fisicamente as pessoas. Eles gostam muito de ir atrás de delivery, né? Então, os deliveries eles têm que tomar sempre muito cuidado com isso. Aqui é uma das ruas principais aqui do bairro, e essas casinhas eu acho particularmente elas a coisa mais linda. E esse aqui é um canal que ele corta, se não me engano, a região norte todinha. Aqui é uma estação de trem bem boa, assim, que ajuda demais. Ali para baixo tem ponto de ônibus, tem mais estações. Mas em si, uma região, assim, uma região boa. Mas não é uma região considerada nobre, aliás, muito distante de ser considerada nobre. Essas casinhas são um pouco mais novas, mas tem alguns prédios, como por exemplo aquele predinho ali da frente, ele é um pouco mais antigo. Aquele lado, por exemplo, ali fica a região ali de D7, que dá para perceber pelas casas que é uma região um pouco mais simples, realmente da classe trabalhadora. E aí aqui desse lado também, esses prédios são os prédios mais antigos, dá para perceber que eles são bem antiguinhos. Os aluguéis acabam sendo um pouco mais baratos, né? E ali na frente já dá para ver, a gente vai passar ali também, que é aquele outro conjuntinho de casas, que são casas mais novas. E como todo lugar, né, aqui dá para perceber a diferença no sotaque das pessoas mesmo. Então, quando você fala com uma pessoa do norte, por exemplo, do lado norte, aqui onde a gente está, o sotaque que ele é ligado à classe trabalhadora. É um sotaque muito difícil de entender. I'm not falling for your proxy propaganda. E quando você vai para o sul, você já percebe a mudança, a diferença, que é o que eles chamam de sotaque aquele mais posh, que é o mais chique, né, mais refinado. Ele é bem mais claro, bem menos marcado e muito mais fácil para a gente poder entender. Então a gente consegue realmente identificar de qual lado a pessoa é. Todo mundo sabe que a Europa, né, em si, no geral, eles estão passando por uma crise imobiliária muito grande.
E aqui na Irlanda também tem uma crise imobiliária assim tremenda, tanto que imigrantes, principalmente estudantes, sofrem muito quando vêm para cá, porque são aluguéis muito caros, enfim. Eu fui olhar mais ou menos a média de preço de uma casa aqui nessa região. Nessa região que eu tô morando atualmente, os preços ficam aí entre 300 a 400 mil euros, né? Uma casa média, assim, padrão. E se for ali para Finglas, enfim, aquele lado ali é onde eu falei para vocês que é D11, que ele é considerado o bairro mais pobre, né, de classe trabalhadora. Inclusive, lá não é um lugar seguro para ninguém. Apesar de que tem muito brasileiro que mora ali, mas é meio que, assim, tem que tomar muito cuidado. Essas imagens são imagens feitas por mim, elas foram feitas no dia 25 de dezembro, no dia do Natal, e aí a gente conseguiu colocar um zoom ali do outro lado do parque, e essa era a baguncinha que eles estavam fazendo em uma casa, enfim, correndo com moto, fazendo racha. E se você reparar bem, as bandeiras da Irlanda em alguns pontos, porque é uma região de nacionalistas. Que é D11, que é onde eu mostrei pra vocês a parte mais pobre. Olha o trem passando. Esse trem aqui é muito bom, salva muita gente. E se for, por exemplo, ali para Finglas, os preços começam a cair um pouco mais, né? Então fica aí na média dos 250, no máximo 300 mil euros. Bom, pelo menos as pesquisas que eu fiz, eles me deram esses valores. Assim, são caras, né? Principalmente por conta da localização. Aqui são condomínios novos também, tá vendo? É uma região bem calma mesmo e bem boa de se morar, eu gosto bastante. Bom, agora eu vou mostrar para vocês por dentro do bairro. Não é correto falar bairro pobre, né? Um bairro de classe emergente, para vocês verem como é. Assim, gente, sinceramente, se fosse no Brasil, para mim seria considerado um bairro super nobre. Mas aqui não é bairro nobre. Os aluguéis nessa região também são bem mais baratos, bem mais em conta. Normalmente quem vem pra cá gosta muito de ficar muito preso ali no centro, sabe? Só que o centro, para vocês terem noção, se um estudante vai alugar um lugar para ele ficar no centro, um quarto compartilhado, ele vai pagar 600 euros, 650 euros numa casa com muito mais gente. E aqui a gente paga praticamente isso numa casa que, tipo, é só eu, meu marido e meu cunhado, 2 banheiros, 2 quartos, um apartamento bem confortável mesmo, e por isso que eu não vou para o centro de jeito nenhum. É aquele problema, né? Toda cidade que cresce muito, os centros acabam ficando muito mais difíceis de morar, né? Porque o valor vai lá para cima. E aqui eles têm, enfim, essa questão da crise imobiliária, especulação imobiliária também, que atrapalha muito. Como tem muito imigrante, tem muito estudante de várias nacionalidades, a galera realmente aperta muito nos preços. Isso sem falar a quantidade de brasileiros que também aproveitam, né, para poder explorar brasileiro. Eu acho essa uma das localidades mais bonitas aqui, mas uma pena que tem que andar um pouquinho mais para poder ir no mercado. Mas se eu pudesse, eu moraria bem que assim, ó, nessa esquina. Eu acho aqui muito calmo, é muito cenáriozinho de filme. Esses predinhos são um pouco mais antigos também, então aqui o aluguel acaba sendo também muito mais barato. E a grande maioria das pessoas que moram nesses apartamentos aqui são todos por aluguéis. Aqui é meio que estranho porque não é só você querer comprar uma casa, né? Então, saber se aquela localidade você realmente pode comprar. Então, por exemplo, no prédio que a gente mora, ninguém tem apartamento próprio. E mesmo se a pessoa quiser, eles não vendem. Da mesma forma funcionam esses prédios aqui também. Ali uma creche. Esse bairro, como tem muita criança, que também é cheio de creche. Cada esquina tem uma creche diferente. Aqui, por ser um bairro relativamente novo, né, essa modernização, eles aqui tem irlandeses, tá? Mas eu acho a grande quantidade não são de irlandeses aqui. Boa parte de imigrantes. Aqui tem muitos brasileiros, tem muitos indianos, muitos mesmo. Mas normalmente os irlandeses, eles são mais nas casinhas. Esses prédios assim é bem difícil mesmo. E aí atravessando esse parque aqui, já dá direto em Finglas, que é aquela região que eu falei pra vocês que não é uma região muito boa. Lá
Eles têm muitas casas do governo, né, que as pessoas ganham do governo, e pessoas de baixa renda moram ali e tem muitos índices de crime também, né? Esses meninos que eu falei para vocês, os brasileiros apelidaram eles de nanás, que é a derivação de uma palavra knackers, que é um grupo que tem toda uma história aqui por trás, mas que eles acabam causando muitos problemas aqui. E o maior problema desses adolescentes são que eles não são punidos por nada, né? Enfim, as leis para menores de idade aqui são leis que protegem muito, assim, inclusive mais do que deveria proteger. Então eles realmente se sentem livres para fazer o que eles quiserem. Eles cometem muita xenofobia, racismo, eles roubam, eles entram simplesmente numa loja, eles pegam as coisas na sua frente, você não pode fazer nada porque são todos menores de idade. Uma coisa que eu acho legal é que essas casas, elas não têm estacionamento. Então os carros eles ficam parados na porta assim mesmo, então é uma vaga por casa. E eles são parados na porta e fica aí. Eu não sei, na verdade, se aqui tem muito problema com o carro, mas tem região aqui que, assim, é muito perigoso deixar carro na porta. Aqui é como se fosse meio que o centrinho, eu vou passar ali, tem mercado, tem salão de beleza, tem mais creches e ali tem uns predinhos. E quando a gente chegou, a gente morava num prédio bem ali na frente. Era bem legal, só que era um prédio mais antigo. Só que, gente, quando eu vi essa região aqui, eu me apaixonei nela, porque eu nunca morei num lugar assim no Brasil. O gatinho, cadê o gatinho? E eu tava pensando, uma coisa que é muito controversa, é que se for parar pra pensar, aqui não é um bairro de rico, é um bairro de emergentes, mas ao mesmo tempo é muito difícil a pessoa pagar um apartamento sozinha, porque, por exemplo, uma casa aqui, um apartamento aqui, em média, o aluguel tá em torno de 2.400, 2.500, 2.600 euros por mês. Só que se for para pensar, é um valor muito alto, sabe? Muito alto de aluguel. E não são casas, assim, extraordinárias. São casas confortáveis, mas não são casarões, né? Mas é aquela história, né? Igual São Paulo. São Paulo também está ficando... Tá bem parecido com aqui. São lugares minúsculos por preços exorbitantes. Enfim, aqui se você for alugar um apartamento para você no centro, tipo casal, é muito difícil ele conseguir pagar, a não ser que ele tenha um salário muito bom, um salário de pelo menos uns 5, 6 mil euros por mês, porque um apartamento, por exemplo, no centro, ele vai ser em média 3 mil euros por mês. Desde que a gente chegou, a gente sempre morou aqui nessa região. Eu acho que é uma região muito boa, muito calma. O custo-benefício ele é bem ok. Só que é isso, né? Para uma pessoa, por exemplo, que vem para cá sozinha, é muito difícil dela conseguir alugar um espaço só para ela. Por isso que muita gente acaba dividindo quarto, enfim. Quando a gente chegou aqui, a gente dividiu um apartamento. Éramos nós dois em um quarto e mais 3 pessoas no outro quarto. E foi assim, gente, era terrível. Ainda bem que tínhamos 2 banheiros, mas tem uma galera que chega aqui e mora no centro, que mora em casa com 10 pessoas, por exemplo. Por mais que você tenha o seu quarto, seu banheiro, eu não sinto como se fosse uma casa, sabe? Aqui, graças a Deus, agora eu sinto como se eu estivesse realmente numa casa, num lar. Mas não é como se você estivesse numa casa. Sim, apesar de não ser um bairro nobre, eu não sinto medo de andar aqui. É óbvio que dependendo da hora, dependendo da região, né? Se for ali um pouco mais para baixo, jamais. Mas eu me sinto super segura de andar aqui, não só durante o dia, mas também durante a noite, né? Inclusive eu chego do trabalho à noite, então é bem tranquilo assim pra mim. E quando eu falo assim, gente, não é nem a questão de ficar querendo comparar o Brasil com aqui, mas eu sou de um bairro periférico no Brasil e quando eu me mudei pra cá eu tive um choque muito grande. Na verdade, assim, era um bairro da periferia de Goiânia, mas que ao mesmo tempo ele estava do lado de um bairro nobre, então meio que estava dando uma melhorada, sabe? Mas mesmo assim era muito perigoso. Então à noite eu não saía sozinha, eu morria de medo de ser assaltada. Tinha muito morador de rua. Aqui também tem, no centro tem muito morador de rua, pessoas em situação de rua, né? Mas aqui, por exemplo, nesse bairro não tem, eu nunca vi. É um bairro bem calmo, mas é óbvio, você não pode cruzar a linha e ir para o lado que a gente brinca, que é o lado onde o sol não toca. Essa região, por exemplo,
É uma região que direto está acontecendo alguma coisa. Nas páginas aqui de delivery, por exemplo, eles têm direto fazendo, enfim, denúncias e tal. E muitas vezes, no domingo principalmente, eles estão sempre tendo um racha de moto ali. Então, realmente, é um lado que eu prefiro não ir. Já tive que trabalhar daquele lado e não foi legal. Então, assim, infelizmente, eu vou ficar devendo para vocês realmente filmar dentro de um bairro perigoso aqui, porque esse risco eu não corro. Então dá pra ver, né, que é um bairro bem tranquilo. Às vezes tem alguns adolescentes, grupos de adolescentes que ficam meio que atazanando, tem, mas é bem às vezes. Aí ali a gente vai entrar agora bem meio que o centrinho aqui, tá vendo? Tem creche e ali na frente tem mercado. Aí aqui agora, pra vocês terem noção, já são quase 8 horas da noite e olha como tá o céu. Tá vendo? Tá bem claro, sol ali ainda e quase 8 horas da noite e eu tô bem ansiosa pra o que chegue o dia em que 9 horas da noite tá assim. Bem aqui na esquina tem um café, é um café bem gostosinho, ele é novo. Então assim, é uma região que tá crescendo bastante. Ali, por exemplo, tem um fast food bem gostosinho mesmo. E nossa, aqui fica lotado à noite. Ali, o mercado. Essa região aqui do mercado também bem bonitinha, tá vendo? Mais prédio ali, aqui eles estão construindo outro. Todos são novos. Bom, gente, então acho que foi mais ou menos isso que eu queria mostrar pra vocês, mostrar um pouco aqui de um bairro, né, que é considerado um bairro emergente, que tá bem longe de ser um bairro rico daqui. Só pra você ter uma noção de como é, acabei de passar ali no mercado, isso aqui é super normal, tá? Pra sair com as coisas assim na mão do mercado, porque aqui não tem sacola plástica. Mas enfim, me conta aqui, o que vocês acharam? Vocês acharam um bairro bom de se morar? Morariam?